Marcos capítulo 5. Jesus cura um homem dominado por espíritos maus. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério, onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus, eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: Espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: Como é que você se chama? Ele respondeu: O meu nome é Multidão, porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: Nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saísse da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: Volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Jesus voltou para o lado oeste do lago e muitas pessoas foram se encontrar com ele na praia. Um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: A minha filha está morrendo. Venha comigo e ponha as mãos sobre ela para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo o que tinha, tratando-se com muitos médicos. Estes a fizeram sofrer muito, mas, em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus. Então entrou no meio da multidão e, chegando por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: Se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza de que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem foi que tocou na minha capa? Os discípulos responderam: O senhor está vendo como esta gente o está apertando de todos os lados e ainda pergunta isso? Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, atirou-se aos pés dele, tremendo de medo, e contou tudo. E Jesus disse: Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz, você está livre do seu sofrimento. Jesus ainda estava falando quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: Seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Mas Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: Não tenha medo, tenha fé.
Jesus deixou que fossem com ele Pedro e os irmãos Tiago e João, e ninguém mais. Quando entraram na casa de Jairo, Jesus encontrou ali uma confusão geral, com todos chorando alto e gritando. Então ele disse: "Por que tanto choro e tanta confusão? A menina não morreu, ela está dormindo." Então eles começaram a caçoar dele. Mas Jesus mandou que todos saíssem e, junto com os 3 discípulos e os pais da menina, entrou no quarto onde ela estava. Pegou-a pela mão e disse: "Talitá cumi." Isto quer dizer: "Menina, eu digo a você, levante-se." No mesmo instante, a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. E todos ficaram muito admirados. Então Jesus ordenou que de jeito nenhum espalhassem a notícia dessa cura, e mandou que dessem comida à menina.